Todos os dias, milhares de notícias são divulgadas em todo o mundo. Por trás de cada matéria, há um jornalista, repórter ou cinegrafista responsável por levar essa informação até você. No entanto, nem todas as reportagens são fáceis de se fazer. As reportagens investigativas que envolvem criminosos estão entre as mais perigosas. Os criminosos não apreciam a divulgação de seus crimes, pois isso pode resultar em consequências negativas e até facilitar sua captura pela polícia. Por isso, muitos jornalistas enfrentam esses riscos e é exatamente isso que vamos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver jornalistas que mexeram com cartéis errados. Então, deixando seu like, clique aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são esses jornalistas que mexeram com os cartéis errados. Javier Valdez Cárdenas foi um jornalista mexicano conhecido por seu trabalho investigativo sobre o tráfico de drogas e o crime organizado, especialmente durante a guerra às drogas no México. Nascido em 1967 em Culiacán, Sinaloa, graduou-se em Sociologia pela Universidade Autônoma de Sinaloa. Sua carreira no jornalismo começou nos anos 90, quando trabalhou como repórter para a emissora nacional Canal 3 em Culiacán. Em 2003, ele fundou o Rio Doce, um jornal semanal dedicado ao crime e à corrupção em Sinaloa, um dos estados mais violentos do México. Ele ganhou reconhecimento internacional por suas reportagens investigativas e livros sobre o tráfico de drogas. Seu trabalho muitas vezes expôs a brutalidade e os perigos enfrentados por jornalistas que cobriam o crime organizado no México. No entanto, sua coragem teve um custo. Em 15 de maio de 2017, Valdez Cárdenas foi assassinado a tiros por desconhecidos a poucos quarteirões do escritório de sua empresa. O assassinato chocou o México e foi condenado internacionalmente. Javier deixou sua esposa, a jornalista e defensora dos direitos humanos, Griselda Triana. Não havia sido a primeira vez que o cartel atentou contra sua vida. Em setembro de 2009, o Rio Doce publicou uma série sobre o tráfico de drogas. Poucos dias após a conclusão da série, o escritório do jornal foi alvo de um ataque com granadas, causando danos ao prédio, mas sem feridos. Uma pena que Javier não tenha conseguido escapar do tiroteio, assim como ele conseguiu escapar em 2009. A história de Anabel Hernández Garcia é marcada por sua tragédia e bravuras devido ao seu trabalho como jornalista investigativa, especialmente sobre o tráfico de drogas no México e suas descobertas sobre o envolvimento do governo com os chefes do narcotráfico. Desde jovem, Anabel demonstrou interesse em justiça e inicialmente queria se tornar advogada. No entanto, sua vida tomou um rumo diferente quando ela ingressou no jornalismo. Em sua carreira, ela trabalhou com diversos jornais mexicanos, onde denunciou irregularidades e corrupções no governo, revelando as conexões entre políticos, autoridades e cartéis de droga. Um dos momentos mais sombrios de sua vida foi em 5 de dezembro de 2000, quando recebeu a notícia do desaparecimento de seu pai. A busca por ele levou à descoberta de seu corpo, vítima de homicídio. As autoridades supostamente se recusaram a investigar sem pagamento, destacando a corrupção no sistema. Desde então, Anabel vive sob ameaças constantes e emprega 2 guardas-costas para sua proteção. Apesar dos perigos, Anabel continuou seu trabalho investigativo. Em 2010, ela publicou um livro revelando detalhes sobre o narcotráfico mexicano. Aclamado internacionalmente, o livro vendeu mais de 100 mil cópias. No entanto, sua coragem não passou despercebida. Ela recebeu numerosas ameaças de morte, inclusive do governo mexicano, como consequências de suas investigações. A história de Ramon Ángeles Zalpa é um trágico lembrete dos perigos enfrentados pelos jornalistas que ousam investigar e expor a verdade em lugares dominados pela violência e pelo crime organizado. Ramon nasceu em 1964 em Paracho, uma cidade do México. Era, além de jornalista, acadêmico e ativista social. Ele desapareceu em 6 de abril de 2010 aos 47 anos de idade, em circunstâncias misteriosas que até hoje não foram esclarecidas.
jornalistas. Testemunhas o viram pela primeira vez dirigindo seu carro em direção à Universidade Pedagógica Nacional, onde também trabalhava como professor. No entanto, ele nunca chegou ao seu destino. Desde então, sua família tem vivido na incerteza e na dor, sem saber o que realmente aconteceu com Ramon. Ramon era conhecido por seu corajoso trabalho jornalístico, que combinava com sua paixão pelo ensino e ativismo comunitário. Ele trabalhou em vários jornais locais, cobrindo histórias sobre o cotidiano de sua comunidade e suas tradições culturais. Ao contrário de muitos jornalistas na região, ele evitava se envolver em questões relacionadas ao crime organizado, preferindo focar em problemas sociais e na defesa dos direitos de sua comunidade. No entanto, 3 meses antes de seu desaparecimento, Ramon recebeu uma ameaça. Nessa ocasião, pediu que não fosse atribuído a ele uma história sobre um ataque armado a uma família indígena na região. Esse incidente sugere que Ramon estava na mira de pessoas poderosas, que não queriam que suas ações fossem expostas. Apesar dos esforços de sua família e colegas jornalistas, as investigações sobre o desaparecimento de Ramon não trouxeram resultados. Tanto as autoridades estaduais quanto federais parecem ter abandonado o caso, deixando a família de Ramon sem respostas ou justiça. Henrique Perea Quintanilha, um jornalista mexicano, experiente e fundador da revista Dois Lados, Uma Verdade, dedicada à investigação de homicídios e atividades de tráfico de drogas no estado mexicano de Chihuahua, foi assassinado em 9 de agosto de 2006, aos 50 anos de idade. Com 20 anos de experiência como repórter de crime, Henrique trabalhou para 2 jornais locais, antes de fundar sua própria revista em 2005. Seu trabalho incluía uma série de reportagens investigativas sobre assassinatos relacionados a drogas, corrupção política e o tráfico local. Criminosos revoltados com as publicações sequestraram Henrique e o assassinaram. Apesar do crime ter acontecido em 2006, até hoje permanece sem ter sido solucionado. No dia anterior ao seu desaparecimento, Henrique foi visto pela última vez deixando seu escritório, mas seu veículo foi encontrado abandonado no centro de Chihuahua mais tarde naquela noite. Sua família relatou seu desaparecimento à polícia em 8 de agosto, apenas um dia antes de seu corpo ser encontrado. Seu corpo foi encontrado em uma estrada de terra nos arredores da cidade de Chihuahua, com sinais de ferimentos, um deles fatal em sua cabeça. A investigação sobre o assassinato chegou a supostas confissões de envolvimento no crime por parte de suspeitos ligados ao Cartel de Juarez, uma organização de tráfico de drogas mexicana. No entanto, a autenticidade dessas confissões não foi confirmada e ninguém foi oficialmente culpado pelo crime. Ginette Bedoya Lima, uma colombiana, dedicou sua carreira ao jornalismo investigativo, apesar de enfrentar perigos no cenário de conflito no seu país. Ela ganhou destaque enquanto trabalhava para o El Espectador, cobrindo a guerra colombiana contra o terrorismo ao lado de Ignacio Gomes. Em 25 de maio do ano 2000, enquanto investigava o tráfico de armas, Bedoya visitou a prisão de La Modelo em Bogotá, onde esperava conseguir entrevistar o líder paramilitar Carlos Castanho. No entanto, ela foi sequestrada por 3 membros do grupo de extrema-direita. Ela sofreu muita violência antes de ser deixada amarrada perto de uma estrada. Apesar dessa experiência horrível, Ginette continuou trabalhando como jornalista, inclusive ainda indo atrás de grupos paramilitares. Em agosto de 2003, agora trabalhando para o El Tiempo, ela foi até a cidade de Puerto Alvira para investigar a situação sobre controle da FARC, um outro grupo paramilitar que estava forçando a população a trabalhar produzindo drogas. Lá foi novamente sequestrada e mantida em cárcere e quase morreu. Se não fosse a intervenção da comunidade local, que a ajudou secretamente levando comida, e até envolveram um comandante da FARC, que a libertou e tentou reembolsá-la pelos horrores que passou na cidade. Ginette recusou a oferta e, ao voltar para casa, relatou para a Colômbia e ao mundo em detalhes sobre a situação de Puerto Alvira.
Sua reportagem destemida não passou despercebida. Bedoya recebeu reconhecimento internacional, incluindo prêmios incríveis do ramo jornalístico. No entanto, seu trabalho também a tornou alvo de criminosos. Ela enfrentou ameaças e acusações de grupos associados à Farc, colocando sua segurança em risco. Apesar de todos os perigos, ela continua trazendo a verdade e ganhando diversos prêmios, os últimos sendo em 2020 da Unesco e a Caneta de Ouro da Liberdade. No estado de Nayarit, no México, Luiz Martín Sánchez Iníguez, de 59 anos, trabalhava como repórter para um famoso jornal conhecido como La Jornada. Um dia ele desapareceu. Sua esposa Cecília Lopes Aguilar ficou preocupada e foi à polícia para pedir ajuda. Ela contou às autoridades que ele estava desaparecido, relatando tê-lo visto pela última vez em casa, pouco antes dele sair para o trabalho. Depois de alguns dias de busca, o corpo de Luiz foi encontrado em El Ahuacate, perto da cidade de Tepic. Ele estava amarrado e tinha sacos sobre seu corpo. Havia também um recado cravado em seu peito, mas a polícia não divulgou o que estava escrito. Sua esposa percebeu que alguns de seus pertences, como seu computador e telefone celular, estavam desaparecidos, mas encontrou suas calças e carteira no local, embora a carteira estivesse sem sua credencial de repórter. As autoridades disseram que Luiz foi assassinado e que seu trabalho como jornalista pode ter sido o motivo. Isso deixou muitas pessoas chocadas e tristes, tanto no México quanto em outros lugares do mundo. Infelizmente, não é a primeira vez que algo assim acontece no México. Inúmeros outros jornalistas também foram atacados e alguns até mesmo mortos por causa do que escreveram. Por causa desses perigos, muitos dizem que o México é um lugar bastante perigoso para os jornalistas. Eles tentam informar as pessoas sobre coisas importantes, como corrupção ou violência, mas às vezes isso os coloca em perigo. A morte de Luiz é um lembrete triste desse perigo. Maria Esther Aguilar Canzimbe, uma jornalista do jornal El Diário de Zamora e correspondente local do El Cambio de Michoacán, no México, desapareceu em 11 de novembro de 2009. Seu sumiço pode estar relacionado à sua cobertura da guerra às drogas no México, mas tanto a Article 19 quanto o Repórteres Sem Fronteiras, duas organizações internacionais de liberdade de imprensa, classificaram seu desaparecimento como um ato de desaparecimento forçado. Maria residia em Zamora, uma cidade do México. Era casado com o chefe de polícia David Silva e tinha 2 filhas. Como jornalista, escrevia para 2 jornais locais, onde cobria principalmente questões policiais e reportava sobre o submundo criminal e corrupção no governo local. Ela desapareceu após receber uma ligação telefônica de uma fonte desconhecida deixando sua casa em Zamora. No dia anterior ao seu desaparecimento, ela havia publicado uma matéria sobre a prisão de um traficante de drogas local. Após 72 horas sem notícias dela, sua família reportou o desaparecimento às autoridades. Suspeita-se que muitos de seus colegas foram subornados e intimidados para pararem suas investigações jornalísticas, mas Aguilar continuou a escrever seus artigos apesar das ameaças. Seu desaparecimento causou indignação e levou várias organizações de liberdade de imprensa a pressionar pelas investigações. No entanto, mesmo após a ação do Comitê de Proteção aos Jornalistas e do Escritório do Procurador Especial para Crimes contra Jornalistas, não houve avanços na resolução do caso. Quase ninguém quer falar sobre Gamaliel Lopes Candanosa e quem tem coragem conta as histórias a partir do anonimato. Desde 10 de maio de 2007 ele está desaparecido, após ter saído para cobrir o nascimento de gêmeas siamesas junto com o cinegrafista Gerardo Paredes Pérez. As esperanças de encontrá-lo com vida são mínimas. Seus familiares já aceitaram que ele deve ter morrido, desistindo de procurá-lo. Há várias teorias sobre seu desaparecimento, mas todas apontam para seu trabalho como jornalista. Alguns dizem que ele possuía documentos incriminadores que envolviam autoridades públicas, enquanto outros alegam que ele estava ligado a um dos cartéis. Inicialmente, as autoridades de Nuevo León tentaram classificar o caso como um acerto de contas, um termo usado para justificar crimes violentos e arquivá-los rapidamente. No entanto, a pressão da mídia os obrigou a reconsiderar essa explicação. Havia evidências de que Gamaliel estava
recebendo informações do crime organizado, aparecendo em cenas de crime antes mesmo dos repórteres tradicionais. Ele até pressionou a polícia para exibir uma narcomensagem, uma marca associada a grupos criminosos que eles haviam removido antes da chegada da imprensa. Uma jornalista afirmou que Gamaliel entrou em contato com ela, alegando ter nomes de policiais envolvidos em tráfico humano, forneceu fotos de locais onde meninas eram exploradas. Ela recebeu um e-mail dele prometendo enviar informações cruciais, mas nunca mais ouviu falar dele. 6 dias depois, Gamaliel e seu cinegrafista Gerardo desapareceram misteriosamente. Esse foi o vídeo, deixe seu like, beijão, valeu, falou e tchau!